estar louvando ao Senhor, então. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. E ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Bom dia, povo de Deus. Pessoal, o microfone está baixo, tá bom? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Dá para ouvir direitinho? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai estar estudando, mais uma vez, ninguém pediu música. Não sei se vocês estão com vergonha ou se vocês não gostam de música. De repente, se vocês não gostarem, a gente não toca mais. Mas eu gosto muito. Mas vamos lá. Estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 13, né? E aqui a gente viu o final, acabou o reinado do Roboão, e agora a gente vai começar o reinado do Abias, né? Então hoje nós vamos ver dois reis, o rei Abias e o rei Asa, né? E o rei Abias teve um reinado muito curto. Aqui, entrando aqui já no estudo de Crônicas, capítulo 13, 1 e 2, diz que no 18º reinado de Jeroboão, Abias se tornou rei de Judá e ele reinou por 3 anos apenas, né? Versículo 2 e o versículo 3 diz que Abias e Jeroboão passaram a vida deles em guerra, né? Dois irmãos, eu gosto de dizer isso, né? Dois irmãos que estão brigados, né? E que ficam brigados por tanto tempo e não param de brigar até o final das suas vidas, né? Isso é algo que é muito real, né? Acho que muitos irmãos aí
passam por isso, né? Até eu já passei, né? E eu entendo que a gente tem essas questões, né? E aqui o que a Bíblia gosta, né? O Velho Testamento gosta de falar assim, né? Deus gosta de falar assim, puxa, não gosto que os meus filhos, os irmãos briguem, né? Então é uma coisa interessante. O reino de Jeroboão tinha 800 mil soldados e o reino de Roboão, de Abias, tinha 400 mil, ou seja, o reino de Judá, mais uma vez, né? O livro de Crônicas, ele concentra as suas informações e os seus relatos, seu histórico, no reino de Judá e não no reino de Israel. Lembrando que depois de Salomão, com Roboão e Jeroboão, o reino de Israel foi dividido e a gente tem uma parte no norte, uma parte no sul. E o livro de Crônicas, ele concentra os seus relatos em Judá, na parte sul desse reinado dividido, né? Então, o reinado de Judá, ele era bem menor, ele era praticamente um décimo de todo o Israel, né? De todo o Israel geral. E aí a gente vê aqui que o exército também, naturalmente o exército de Abias, era um exército menor. Versículo 4 até o versículo 7, ele fala que ali no monte de Zemarim, na região montanhosa de Efraim, que ocorreu essa batalha. E aí nessa batalha, uma coisa interessante que o Abias, ele faz um discurso, ele troca umas palavras com Jeroboão, né? E nessas palavras a gente vê aqui que o Abias, ele fala, não vou falar tudo exatamente no texto, mas ele fala mais ou menos assim: vocês não sabem que Deus fez uma promessa com a dinastia de Davi, né? Mais uma vez, eu gosto de falar o quê? Que o livro de Crônicas é o relato de Judá, por quê? Porque foi de Judá que foi a promessa da dinastia de Davi, e é de Judá que vem o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a Bíblia, ela tá trazendo um relato mais concentrado nos reis que precederam, que foram antecedentes, ancestrais do Davi, né? Então Abias, então ele coloca isso para Jeroboão. Jeroboão, você não lembra, né? Porque no começo estava todo mundo junto. E ele fala: Jeroboão, você não lembra que Deus fez uma promessa através da dinastia de Davi, né? Mas Jeroboão rebelou-se e uniu-se aos homens de má fé contra Roboão, que não teve forças contra Abias. Então a gente vê aqui que mesmo sendo um exército maior, quando você tem Deus em sua vida, você tem a força, né? É aquela ideia, né, que Elias, eu não lembro se Elias ou Eliseu, chega e fala assim: acho que Eliseu fala para o Geazi: olha o tamanho do nosso exército, é muito maior que o deles. Por que você está com medo? Né? E vem aquela famosa frase: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aos nossos olhos parece que nós estamos em minoria. Aos nossos olhos parece que nós estamos prestes a perder. Mas sempre que nós estamos com Deus, nós somos mais que vencedores, né? Se você quiser saber mais sobre essa ideia de mais que vencedores, vai lá em Romanos capítulo 8, lá fala aí exatamente isso. Nós somos mais que vencedores. Por quê? Qual que era o último inimigo? O inimigo mais forte que existe em toda a história da humanidade, o inimigo mais poderoso de toda a face da terra que já existiu e que sempre existirá. Qual é o maior inimigo? A morte. E a Bíblia fala que a morte foi tragada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, é o único capaz de vencer a morte e ressuscitar das trevas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele. Então nós somos mais que vencedores. Nós temos um exército muito maior do que os outros e nós precisamos nos apoiar nisso, né? Viva com essa vitória.
Como eu falei para vocês, a nossa memória é muito curta. O nosso senso de gratidão é curto. Por isso que a gente esquece. Por isso que muitos de nós vivem que nem derrotado. Porque a gente esquece que a gente vive com um Deus que nos faz mais que vencedores. Um Deus que já nos deu vitória por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. O Deus do impossível, né? O Deus do impossível. Para Deus, Deus não conhece a palavra impossível, né? O tema das nossas pregações de domingo. Né? Nós precisamos crer e viver essa vitória que Deus tem para nós. Né? Erga a tua cabeça. Não ande que nem derrotado. Mesmo dentro da sua casa, não anda que nem derrotado. Anda que nem vitorioso. Quando a gente é vitorioso, a gente vive com a cabeça em pé, a gente vive firme, né? É gostoso vencer, né? Eu não sei quantos aqui já participaram de algum campeonato, algum torneio, alguma Olimpíada de escola, né? Mesmo quando você passou no vestibular, né? Aquele senso de vitória. Nossa, passei, né? Entrei num trabalho, né? Eu consegui um emprego no Banco Central. Eu não sei, a gente fica feliz, né? Essa vitória, eu acho que e é interessante, né? Que as nossas vitórias do passado, elas não alimentam o nosso futuro, né? A gente pode até lembrar, mas aquilo, né? Fica lá, né? Acho que uma frase que ficou muito forte na pregação de domingo, pelo menos para mim, foi assim, né? A fé do passado não serve para hoje. Eu preciso da minha fé de hoje no Senhor Jesus. Eu preciso da minha fé hoje, né? E é por isso que a Bíblia fala assim, que nós nos renovamos de glória em glória, de fé em fé, né? Então, cada dia nós temos que renovar a nossa fé. E é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, você também precisa renovar a sua fé no Senhor Jesus. Vamos lá. E aí, aqui no versículo 5, eu não sei se na Bíblia de vocês está assim, na Bíblia que eu estudei aqui, não estava. Eu vou até verificar na nova versão internacional. Versículo 5, ele fala de um Natal de aliança do sal. Deixa eu ver se tem aqui aqui na linguagem, na nova versão internacional, versículo 5. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, Deus deu para sempre o reino de Israel a Davi, seus descendentes, mediante a uma aliança irrevogável, né? Aqui na linguagem, a nova versão internacional, fala de uma aliança irrevogável. Na Bíblia, a mensagem diz uma aliança permanente. Mas nas Bíblias mais antigas, de João Ferreira de Almeida, da Revista Atualizada ou Revisada, ele diz assim: não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel e ele e seus filhos numa aliança de sal, né? É interessante isso, né? Por que aliança de sal? Eu não sei se sua Bíblia tem isso, mas algumas Bíblias têm essa aliança de sal, né? E aí eu fui buscar um pouquinho, né? O que significa essa aliança de sal, né? E aí diz assim que é a mesma coisa, né? Aliança irrevogável, aliança permanente, aliança de sal é a mesma. Mas essa aliança de sal tem a ver com um sacrifício da aliança de Deus com Moisés. Quando Deus fez a aliança com Moisés, Deus falou sobre essa aliança de sal. Lá em Números, se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 18, vou ver até na NVI se tem. Números capítulo 18, ele diz assim, no versículo 9, Números capítulo 18, versículo 9, ele diz assim: das ofertas santíssimas vocês terão perante a parte que é poupada do fogo, dentre todas as dádivas que me trouxeram como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela preparação, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Vê o versículo 19 diz assim: tudo aquilo que for separado entre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você
e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Na sua Bíblia está aí aliança de sal? Não. Não? Tá? É? Então é interessante, né? Então, por que aliança de sal? E aí, quando você vai buscar os comentários, é interessante que ele diz assim, que o sal, quando eles queimavam a oferta, o sal, ele não queima. Eu nunca fiz essa experiência, pessoal. Eu sei que o sal dilui na água, mas assim, que o sal queima, eu nunca tinha feito esse teste, né? Mas assim, ele está falando aqui que o sal, ele não queima. Então, o que acontece? Essa aqui é uma aliança que era feita com o povo, e também esse sal, ele era algo perpétuo e que ficava com os sacerdotes. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que os levitas, esse povo que são os levitas e os sacerdotes, eles vivem integralmente para a obra do Senhor. Eles trabalham integralmente para o templo ou para o tabernáculo, mas eles viviam, então eles não possuíam terras. Eles viviam de acordo, eles viviam espalhados em todas as tribos, mas eles ficavam encarregados de cuidar da parte de culto ao Senhor. E aí o que acontece? Todas as ofertas que eram dadas para o Senhor, todas as ofertas queimadas, né, no altar, o que sobrava dessas ofertas queimadas ao Senhor era dado aos sacerdotes que trabalham em tempo integral para o templo e para o sacerdócio, né? Então, o que acontece? Como o que sobrava da oferta dada pelo povo para o Senhor, o que sobrava ficava com os sacerdotes, o que sobrava? Sobrava o sal. E porque diz aqui que o sal não queimava, né? Então, o sal ficava com os sacerdotes. E o sal, claro, entendendo nessa questão, você oferta ao sacrifício, mas ao mesmo tempo ele é perpétuo, porque de uma certa maneira ele vai ficar com o sacerdote e o sacerdote vai continuar guardando isso. E o sal, não sei se vocês sabem, mas o sal tem muitas propriedades importantes, né? O sal tem, uma das propriedades do sal é de conservante, né? Ele conserva. As carnes, por exemplo, em lugares que não tem geladeira, o que eles fazem com a carne? Eles salgam a carne. E aí a carne dura por mais tempo. Depois você tira o sal, né? Você que gosta de comer bacalhau, né? Eu gosto de comer bacalhau. Se alguém fizer bacalhau, me chama, tá bom? Mas assim, quando a gente come bacalhau, o bacalhau está conservado aonde? Na geladeira? No frio? Não. O bacalhau está guardado no sal. O sal, ele tem essa propriedade de conservar, de perpetuar, de fazer uma aliança duradoura, entende? Então, assim, essa aliança do sal que está falando aqui no versículo 5 tem a ver com essa relação metafórica de uma das propriedades do sal, que é essa questão de perpetuar a aliança do Senhor com as nossas vidas e com a sua comunidade. Então, vamos lá. Aí, então, a gente vê que, voltando aqui para a briguinha de Jeroboão com Abias, né? E a gente vê que o versículo 8 e 9 diz assim: vocês estão insistindo em se opor ao reinado eterno da dinastia de Davi? Vocês estão achando que os bezerros de ouro vão te proteger e dar garantia? Vocês expulsaram os sacerdotes dos templos e colocaram outros sacerdotes de deuses falsos, né? E aí eu entendo que o Abias, ele está fazendo um apelo aqui, né? E eu até digo para vocês que esse apelo é um apelo meio falso, sabe? Eu entendo que o apelo de Abias era um apelo falso. Por quê? Porque Abias, a gente lê no texto que Abias não fez aquilo que o Senhor mandou, né? Abias não seguiu os caminhos do Senhor. Mas aí na hora da dificuldade, ele clama ao Senhor, né? Na hora da dificuldade, né? Você não lembra da aliança? Ele é minoria, ele está quase perdendo, ele quer governar sobre a parte do norte, que tinha abandonado esse reinado, que se rebelou contra o reinado dele,
E aí ele põe um discurso aqui, um apelo, eu chamo isso de apelo falso, né? De você falar assim, ó, nós aqui pelo menos, né? Aqui o versículo 10 e 11 diz assim, mas o restante de nós em Judá é fiel ao Eterno, mas nós estamos seguindo as ordens do Eterno e dos levitas, mas vocês o abandonaram, né? Então eu vejo assim, não é de totalmente certo, mas de uma certa maneira, esse irmão, vamos pensar assim, né? Dois irmãos estão brigando, né? Esse irmão está lembrando as coisas importantes da vida de relacionamento com Deus, né? Esse irmão está lembrando, ninguém é perfeito aqui, mas esse irmão pelo menos está falando assim, ó, lembra que nós temos uma aliança com o nosso Deus, né? E vocês estão abandonando esse Deus, né? E aí o versículo 12, eu acho muito interessante, o versículo 12, ele diz assim, vocês não percebem que o Eterno está do nosso lado? Isso aqui é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa entender isso. Se você é o que o Velho Testamento inteiro ele diz, né? Se você obedecer ao Senhor, ele vai estar com você. Se você estiver debaixo da direção, da cobertura de Deus, Deus vai estar com você. Mas se você o abandonar, ele também vai te abandonar. É algo, assim, uma matemática lógica aqui, né? E a gente vê que o Jeroboão, ele tem abandonado o Deus de Israel, de todo Israel unificado. Aí a gente vê no versículo 12 a 18, né? Que enquanto Abias falava, Jeroboão montou uma estratégia para atacar por trás, né? Jeroboão estava num exército bem maior e ele faz uma emboscada, ele fica com o povo na frente do Abias e manda uma turma aí por trás para cercar eles e pegar pela frente por trás. E aí eles fizeram essa emboscada e no meio dessa emboscada, diz aqui, Abias clamou ao Eterno. E quando Abias clamou ao Eterno, ele foi ouvido, né? E aí o que aconteceu foi que Judá, né, o Israel que era bem maior, Israel de Jeroboão, atacou Judá que era pequeno, e aí a gente viu que Judá, mesmo sendo pequeno, eles têm vitória, e diz a palavra de Deus que Judá matou mais de 500 mil soldados de Israel, mais de 500 mil soldados de Israel foram mortos nessa batalha. Toda batalha tem mortos, né, pessoal? Toda batalha tem perdas, né? Se um lado não cede, se um lado não volta atrás e volta para os caminhos do Senhor, sempre há perdas, né? Sempre há perdas. Versículo 19 a 21. Abias perseguiu Jeroboão e conquistou Betel, Gesama e Efron. Jeroboão nunca mais, diz o texto, Jeroboão nunca mais se recuperou dessa derrota e até que morreu ferido pelo Eterno. Abias se fortaleceu, teve 14 mulheres, 22 filhos e 16 filhas, e 22 fala desse registro, né? Eu entendo que quando Abias ele volta-se para Deus, de uma certa maneira aqui a gente vê que Abias ele confessou o seu compromisso nacional com a adoração e com a confiança dele no Senhor. E eu vejo que Deus, ele sempre está disposto para nos dar uma segunda chance. Deus, ele é o Deus da segunda chance. Eu falo segunda chance, mas eu já tive 1.845.000 chances. Não é a segunda. Eu tive milhões de chances com Deus. Toda vez Deus me dá a chance de me arrepender dos pecados, de me voltar ao Senhor, de me, olhar para aquilo de errado que eu tenho e voltar os meus olhos a Deus, que é o verdadeiro Deus das nossas vidas. Amém? Capítulo 14, então, a gente vai para o capítulo 14, e aí no capítulo 14 diz que o Abias descansou com seus pais e sepultaram ele na cidade de Davi. Ele tem aqui, então, e o seu filho Asa, né, o rei Asa,
ele assume aqui o trono e existe aqui 10 anos de paz. E diz aqui que o tempo de paz é um tempo que a gente precisa utilizar para criar nossos sistemas de defesa, né? E aí vem um alerta para nós, né? Quando a gente está num tempo de paz, às vezes a gente acomoda, né? E deita no sofá e fica sem fazer nada. É mais gostoso, né? Pô, eu sofri tanto, né? Vamos deitar no sofá e vamos ficar quietinho aí, não fazer nada, assistindo televisão, vendo filme. Mas eu vejo assim, eu entendo que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto algo importante para mim, pelo menos, né? Nesses tempos de paz, nós precisamos alimentar ou fortalecer as nossas defesas, o nosso sistema defensivo, né? Então, assim, de uma certa maneira, talvez diria aqueles que trabalham com investimento que os tempos de paz e prosperidade é para você guardar dinheiro, né? É para você guardar recursos para sua defesa, para um dia que tiver um problema, você conseguir ter reservas para lutar. Isso é sabedoria, pessoal. Sabedoria. Tudo, a gente às vezes pensa assim, nossa, lutei tanto, tal, tantas batalhas e agora eu estou vivendo um momento de paz. E aí você pensa assim, então vou sentar no sofá e não vou fazer nada. Vou gastar tudo que eu tenho e eu vou aproveitar porque, puxa, sofri tanto agora, né? Não estou falando para você sofrer mais, mas eu estou falando assim, em tempos de paz, em tempos de aquietação, o melhor é você preparar suas defesas. Por quê? Problemas virão. Problemas virão. Não estou falando, eu não estou desejando nenhuma calamidade, nenhuma dificuldade na vida de vocês. Não estou, de maneira alguma. Eu só profetizo bênção na vida de vocês. Eu só quero prosperidade, muita graça, muito amor de Deus na sua vida. Eu desejo isso ardentemente no coração por vocês, mas eu quero dizer uma realidade. Dias ruins virão. E se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, né? Então eu entendo assim, por exemplo, esse tempo de quarentena e essa devocional que a gente está tendo aqui é um tempo de tranquilidade, né? Tomara que não demore 10 anos, que nem deu aqui. Mas assim, esse tempo de tranquilidade do Reasa é o tempo de fazer o quê? É o tempo de nós fazermos um compromisso com Deus. É um tempo de nós olharmos de novo para os mandamentos de Deus. É um tempo para nós avaliarmos os deuses falsos que nós tínhamos, eliminar os deuses falsos que nós tínhamos, né? E eliminando esses deuses falsos, a gente vai fazer o quê? A gente vai levantar a muralha de Jerusalém, a gente vai levantar o sistema de proteção da nossa vida, da nossa igreja. Por quê? Porque eu penso o seguinte, pessoal, se vocês estiverem firmes na palavra de Deus, se a nossa igreja for uma igreja firmada na palavra de Deus, se nós formos crentes da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, que tem a palavra de Deus como firme fundamento e fundamental regra de fé e prática nas nossas vidas, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar, pessoal. Então, esse tempo aqui de descanso, de tranquilidade, né? Eu sei que o pessoal está aflito, mas esse tempo aqui é um tempo da gente levantar os nossos muros de proteção. É um tempo de colocar a armadura de Deus. É um tempo de refletir na couraça da justiça, no calçado da preparação do evangelho, no cinturão da verdade, no escudo da fé, na espada que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que esse tempo é um tempo de treinamento, é um tempo de preparo. E essa devocional que a gente está tendo aqui é parte desse levantamento das nossas defesas, né? Então o Reasa entra aqui num momento especial. Deus dá 10 anos de tranquilidade. Versículo 2 até o versículo 6 diz que Asa foi um bom rei, fez o que era bom, promoveu uma limpeza
retirou os altares pagãos e destruiu as colunas de pedra, derrubou os postes da deusa de prostituição Azerá, determinou que todos de Judá buscarão o eterno e seguirão a lei e obedecerão os mandamentos. Não é verdade? Todos nós, nesse tempo de pandemia, o que a gente fez na nossa casa? Arrumou o armário, arrumou as gavetas, tirou aquilo que a gente vai doar, né? Tem gente que já está na sala cheia de saco para doar, né? E eu entendo o quê? Que a gente vai fazer uma rapa, uma limpeza na nossa casa e tirar aquilo que está encalhado, aquilo que está atrapalhando, ficar só com aquilo que é importante, né? Talvez esse tempo de quarentena, você está fazendo o que em casa, né? Eu estou lavando roupa, esfregando o chão e fazendo comida para as crianças. Mas assim, eu penso que a gente precisa arrumar a nossa casa aqui dentro, a nossa casa aqui dentro, né? Tem um livro, até um dia eu queria estudar ele com vocês, chama Pondo em Ordem Seu Mundo Interior, do Mac Gordon. Fantástico livro. O livro faz a gente olhar como a gente está lidando com o nosso tempo, como que a gente está lidando com as nossas prioridades, o que tem atrapalhado nas nossas vidas, o que está enchendo o nosso coração e que sai pela boca. Nós precisamos aproveitar esse tempo para reestruturar as nossas vidas, porque depois vai vir tempos difíceis, né? Então, o rei Asa foi um rei que eliminou os deuses falsos. O rei Asa eliminou todas as colunas idólatras, toda a idolatria e mais ainda. Ele falou assim para o povo, ele decretou que todo mundo aqui vai buscar a Deus, né? Versículo 7, a gente vê que o rei Asa disse assim: vamos investir na defesa no tempo de tranquilidade. E eles construíram e eles prosperaram. Olha que interessante, pessoal, eles prosperaram, eles foram abençoados nesse tempo de tranquilidade, né? Talvez seja um tempo de tranquilidade no sentido de que São Paulo está mais calmo, que as coisas estão vazias, né? Tá todo mundo preso em casa, mas eu penso que é um tempo, talvez a prosperidade não seja a prosperidade financeira, né? Porque muitos de nós aí estamos aflitos com a situação, né? Mas olha que interessante, prosperidade também não é só ganhar muito, mas prosperidade também é gastar pouco, não é verdade? Você não está gastando, você não está indo no shopping, você não está indo tomar cafezinho na padaria, você não fica fazendo compra na internet toda hora, eu acho, né? Mas assim, eu fico pensando assim, prosperidade não é só ganhar, mas também é não gastar, entende? Se você está conseguindo não gastar, isso também está aumentando a sua prosperidade, porque já que você não está gastando, você está ganhando, né? A gente, olha só, esse período de pandemia, a gente olha para nós mesmos e começa a perceber, nossa, eu gasto com tanta coisa que nem precisava. Você já chegou nessa conclusão, né? Uma conclusão assim, puxa, eu gastava com tanta coisa que eu não precisava, né? Agora aqui trancado na minha casa não tem shopping, não tem padaria, não tem almoço, não tem um monte de coisa legal que eu gastava todo o meu dinheiro e tal. Assim, agora, né? Eu não estou ganhando, mas também não estou gastando, né? Então, assim, isso tem a ver com essa prosperidade. Versículo 9 até o versículo 15, a gente tem um relato aqui de um cara chamado Zerá, da Etíope, né? Esse Zerá não está aqui especificado se ele era rei ou se ele era um general, um comandante, mas era uma pessoa que juntou um exército enorme de 1 milhão de pessoas nessa região de Maressa, e ele veio atacar o rei Asa, né? O rei Asa não tinha tantos, o exército tão grande, era um pouco mais do que a metade. Diz aqui o texto que dá em volta de 580 mil soldados que ele tinha, mas eram soldados, assim, bem treinados, né? E aí eu penso, né, pessoal, que melhor do que uma multidão são poucos bem treinados, não é verdade? Muito melhor do que uma multidão destreinada, folgada, sem compromisso, algumas pessoas compromissadas com Deus. Pessoal, se eu não me engano, era um evangelista chamado Moody,
que dizia o seguinte: me dá 100 pessoas compromissadas com o Senhor Jesus, que vivem apaixonada pelo Senhor Jesus, e eu chacoalho esse planeta com a presença de Deus. Olha só que ousadia, né? Eu entendo também isso, que essa questão de pessoas compromissadas com o Evangelho. A gente sabe, eu vivi muito tempo, 20 anos na igreja coreana, né? E a gente sempre tem essa ideia de que a igreja coreana ela é muito grande, né? Tem muita gente. As igrejas na Coreia são enormes, enormes. Uma igreja de 10 mil, 20 mil pessoas na Coreia é uma igreja média, né? A maior igreja do mundo está na Coreia, com mais de 80 mil membros, né? Uma cidade, né? E eu penso, e aí assim, quando eu entrei lá na igreja coreana, um senhor de idade, assim, um pastor bem de idade, ele disse assim para mim: Joel, um japonês convertido vale por 100 coreanos convertidos. Por quê? Porque quando você tem uma massa muito grande, às vezes você tem uma massa de pessoas, mas assim, você olha para a massa, a gente dá valor para essa quantidade grande de gente, mas assim, será que essa quantidade de gente tem compromisso com Deus? E aí ele falou assim, na Coreia, a gente teve uma conversão em massa, mas no Japão só tem menos de 1% de cristãos evangélicos naquele lugar. Mas os que tem lá é gente que realmente se consagrou para o Senhor Jesus, né? Então eu entendo que nem sempre o número de exército, o número, a quantidade de gente, ela significa uma igreja de qualidade, né? Então assim, não estou querendo desmerecer outras igrejas, mas eu penso que na nossa igreja eu prefiro investir na qualidade do que na quantidade. Eu acho que a quantidade é um reflexo, a quantidade é um produto, né? É uma consequência de uma qualidade boa. Então, quando nós temos uma qualidade boa, é claro que pessoas vão vir, né? Quando nós estamos investindo na qualidade, é claro que pessoas vão vir, né? Assim, outro dia, lá perto da nossa igreja tem uma doceria chamada Tartalier, uma coisa assim, um nome esquisito, né? E eu assim, pensava assim, nossa, nunca ouvi falar dessa doceria, mas um monte de gente ouve falar. Aí um dia eu estava indo para a igreja e tive a curiosidade de passar para ver o tamanho dessa super doceria de 2 metros de largura. A doceria é pequenininha, né? Só que domingo, depois que a gente, no final de semana, depois que a gente gravou o culto, quando eu passei na frente dessa doceria, tinha uma fila quilométrica de gente querendo comprar aqueles docinhos. E desculpa falar, mas 98% era mulher. Ou os maridos que a mulher mandou ela comprar, né? Mas eu entendo, né? Que assim, a qualidade atrai as pessoas. Então, assim, eu entendo que a gente precisa buscar e focar numa qualidade, na qualidade interna, entendeu? Não na qualidade de aparência. Tem que estar tudo bonito, tem que estar tudo chique, tem que estar tudo... Não, a gente tem que buscar a qualidade espiritual, nosso coração, nossa entrega ao Senhor. E aí, quando você se entrega ao Senhor, por mais que você pareça pequeno, por mais que você pareça minoria, você vai ser maioria com o nosso Deus. Lá em versículo 8 fala sobre o exército do rei, 300 soldados, 180 mil escudeiros, e todos esses soldados formavam um exército poderoso. Aqui existe um adjetivo para esse exército, né? Combatentes corajosos, né? Pessoas corajosas, elas fazem estrago, né? Então, assim, nós precisamos ser corajosos. E aí vem uma reflexão para você, né? Você que está com medo, você está com medo do amanhã, a sua ansiedade está gerando medo, né? Não se deixe dominar pelo medo, se deixe dominar pelo amor, porque o amor, 1 João diz o quê? O amor lança fora todo medo, né? Então não viva
dominado pelo medo, viva dominado pelo amor. Né? E o amor lança fora todo medo. Eu sei que a gente precisa se preocupar, eu sei que a gente precisa montar as nossas defesas, mas nós podemos ser dominados pelo amor, tá? Aí, então, tem essa batalha aqui do Zerá, da Etíope. O Eterno nos ajudou. O rei Asa faz essa oração. Ó Eterno, ajuda-nos a vencermos essa batalha, porque vamos batalhar em teu nome, né? Olha só que interessante. O rei Asa, ele se coloca perante o Senhor, mesmo sendo minoria, ele se coloca perante o Senhor e fala assim: Deus, nós vamos batalhar pelo teu nome, nós vamos confiar em ti, nós vamos depositar as nossas vidas e o nosso amanhã nas tuas mãos. E o que aconteceu é que eles tiveram vitória sobre esse enorme exército da Etiópia. E esse exército da Etiópia, alguns comentários dizem que esse exército, aliás, esse povo da Etiópia era um povo nômade. Sabe o que significa um povo nômade? O povo nômade, ele vai se movendo de lugar em lugar. Então, o que acontece? O povo nômade, ele não deixa guardado os seus bens valiosos num depósito, vai para a guerra e depois volta para sua terra. Não, ele leva todo o seu depósito de tesouro aonde quer que eles vão. E se houve uma batalha, e se eles perderam a batalha, toda a riqueza desse reinado da Etiópia estava lá. E aí o exército de Asa, que era pequeno, mas que venceu esse enorme exército de 1 milhão de soldados da Etiópia, eles saquearam todos os bens da Etiópia. Isso foi uma grande vitória e uma grande bênção, né, para o povo de Judá. Né? Então eles saquearam, eles venceram a batalha e essa batalha trouxe muita riqueza para eles, que eles levaram e continuaram investindo na vida deles. O capítulo 15, então, fala que na volta dessa batalha, na volta desse ataque da Etiópia, entra aqui o profeta Azarias. E o profeta Azarias, ele não tem muitos relatos na Bíblia. Ele é considerado, de uma certa forma, um profeta desconhecido pelos comentários bíblicos. Na verdade, é um profeta que apareceu do nada, né? E a gente tem essa referência de que ele era filho de Obed. Quem era Obed? Obed-Edom. Alguém lembra do Obed? Né? Vamos voltar lá na história de Davi. Davi estava carregando a arca e aí Uzá morreu na primeira tentativa de trazer a arca, deu errado. Davi ficou com medo, colocou a arca aonde? Na casa de Obed-Edom, porque eles eram levitas, né? Levitas e eles eram, então ele tinha esse sangue levita e ele era um profeta. E ele diz o seguinte, na ação do Espírito Santo. Eu acho que isso é importante. O versículo 15 começa assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed. E aí vem essa questão, né? Ah, Joel, mas Jesus não falou que o Espírito viria, o Espírito Santo viria só lá em João 16? E o Espírito desceria no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2? Não. O Espírito Santo sempre existiu, ele sempre teve ações, mas ele não veio de uma forma generalizada para plantar a igreja ainda. O Espírito Santo ele tinha ações esporádicas e aqui é uma das ações esporádicas. Eu entendo que todo profeta ele é um canal do Espírito Santo para falar de Deus para as pessoas, né? Então nesse Velho Testamento, toda vez que um profeta fala assim diz o Senhor, tralalá, é o Espírito Santo fluindo na vida desse profeta para falar alguma coisa para nós, né? Então, assim, eu entendo que Deus, ele na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente tem aqui a presença dos três, só que assim, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado nesse
projeto de formar a igreja do Senhor, a noiva de Cristo aqui na terra. Ainda não, né? Então o Espírito tinha esse ponto. E aí o Espírito Santo, então o Espírito de Deus fala através de Azarias. Ele fala assim: Rei Asa, ouçam, o Eterno está com vocês, desde que vocês permaneçam com ele. Se o buscarem, o encontrarão, mas se abandonaram, ele o abandonará. Por muito tempo Israel se desviou, mas quando apenas decidiram me buscar, Deus deixou-se encontrar. Era perigoso viajar nessa época, mas Deus permitiu esses problemas para que eles pudessem buscar ele de novo, né? Eu queria trazer aqui o comentário de Lutero, né? Lutero, ele traz essa reflexão dos 3 elementos do discurso profético. Isso aqui não é só para esse discurso profético, mas para todos. Então, se você está anotando, anota aí. 3 elementos do discurso profético. Existem 3 elementos do discurso profético e talvez são coisas importantes para a gente pensar na questão profética, né? De coisas importantes que se faz nesse movimento profético. Então, 3 elementos do discurso profético. Primeiro, o chamado de atenção, né? Então, quando a palavra de Deus diz assim, ouçam, né? Ouçam é um chamado de atenção. Então, toda profecia ela vem com uma palavra de atenção, né? Presta atenção no que Deus quer falar com vocês. O segundo elemento do discurso profético é a afirmação da verdade. Então, ele diz assim: o Eterno estará com vocês se vocês permanecerem nele. Então, é uma afirmação verdadeira, né? Então, primeiro é o chamado de atenção, segundo é uma afirmação da verdade. Então, é uma verdade que Deus está falando para o povo. Se vocês permanecerem em mim, Deus estará sempre com vocês, né? Então, essa é a verdade, a afirmação da verdade. Em terceiro lugar, terceiro elemento do discurso profético é a promessa de assistência. Então, no discurso profético você tem o chamado de atenção, uma afirmação da verdade e a promessa de assistência. E ele diz assim: buscar-me, se você me buscar, eu me deixarei ser achado. É interessante isso, né? Eu me deixarei ser achado. Parece a minha filha, quando minha filha, a gente fala assim: dá um abraço na tia. Ela não abraça, ela se deixa para ser abraçada. É muito engraçado. Ela se joga na pessoa assim, fala: tá bom, vai, me abraça, né? Mas assim, eu penso que a gente precisa entender isso. E aí se você gosta de decorar versículo, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, 12 e 13, né? Jeremias, capítulo 29, 12 e 13. E o texto diz o seguinte: então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Mais uma vez, então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Antigamente, quando a gente só usava a Bíblia do João Ferreira de Almeida, a gente decorava esse versículo que tinha um pronome em mesóclise. Olha que bonito, o pastor Joel sabe até português, né? Mas ele falava assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Tinha até uma musiquinha, né? Quem aqui tem mais de 30 anos de cristão aqui sabe da musiquinha, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração, né? Então essas musiquinhas elas ajudam a gente a decorar as músicas, os versículos, né? Mas é isso, pessoal. Se você buscar a Deus, Ele vai se deixar ser achado. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. E esse é o grande problema. Eu acho que esse é o grande problema da humanidade. A gente quer buscar a Deus e a gente quer que Ele se manifeste do jeito que a gente quer que Ele se manifeste. E aí que é o problema. Porque aí você busca e você não obtém resposta. Aliás,
você não obtém a resposta que você quer. Mas eu entendo que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu nunca esqueço, pessoal, eu preguei no retiro e um jovem, no primeiro dia, ele falou para mim assim, pastor, eu tenho um objetivo nesse retiro. Eu falei, qual que é? Ele falou assim, eu quero encontrar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei exatamente isso para ele. Jeremias 29, 12 e 13. Buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Falei para o menino, busca Deus de todo o coração, Deus vai se deixar ser achado por você. Passou 4 dias do acampamento, na fogueira, ele estava chorando no cantinho. Eu falei assim, que foi? Ele falou assim, não encontrei com Deus, Deus não falou comigo. Eu falei, você buscou de todo o coração? Ele falou, busquei. Aí eu falei assim, eu comecei a conversar com ele, mas o que você aprendeu nesse acampamento? Aí ele começou a falar, ele tinha decorado todas as pregações que eu tinha feito. Ele decorou todas as pregações, né? E aí ele foi falando, aprendi isso, a primeira pregação falou isso, a segunda pregação falou isso, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta pregação falou isso. Aí de repente ele começou a chorar e falou assim, é mesmo, Deus falou comigo. Né? Não é interessante? A gente fala assim, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração, mas eu quero que Deus apareça do jeito que eu quero. Eu quero ver um anjo aparecendo aqui na minha sala. Eu quero ver uma sarça ardente. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero, sabe? Quando você menos espera, né? Quando você busca Deus de todo o coração, Ele vem através de, sabe, uma leitura da palavra. Ele vem através de uma conversa com uma pessoa. Ele vem através de, sabe, você cozinhando e sente aquela brisa suave do Senhor e o Senhor está lá, né? Então, assim, busca e você vai achar, de todo o coração, busca que você vai achar, mas não pensa que vai ser, que Deus tem que fazer as coisas do seu jeito, porque Ele é Deus, né? A gente não manda em Deus, a gente obedece a Deus. A gente pede a Deus, Deus dá o quanto Ele quer, né? E Ele vai se fazer achado por nós. Capítulo 15, e a gente vê então que o Azarias, ele traz essa palavra, mas sempre tem o mas, né? Versículo 7 tem o mas. Mas, agora com vocês é diferente. Sejam fortes, animem-se, vocês serão recompensados, né? Então, assim, é interessante que Deus, ele traz aqui essa palavra que Deus traz para as pessoas, né? Ele traz essa palavra sempre com um pouco dessa condição, né? Essa condição de que se você obedecer, Deus vai te abençoar. Versículo 8 e 9. Asa ouviu as palavras de Azarias, lançou fora todos os altares profanos, restaurou o altar do Eterno, convocou todo o povo, né? Efraim, é interessante que o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, eles não eram de Judá, eles eram de Israel. Mas o remanescente desse povo, que ainda seguia os caminhos do Senhor Deus eterno, eles vieram para Judá e pediram acolhimento e pediram para se juntar ao rei Asa, porque o rei Asa estava buscando a Deus, né? E às vezes eu vejo assim, né? Que tem gente de outras igrejas que vem aqui para a nossa igreja, assim, e assim, cara, felicidade total, né? Eu aconselho você continuar na sua igreja, continuar servindo a sua igreja, buscando a Deus na sua igreja, né? Deus quer te abençoar, mas assim, é visível que a gente vê pessoas de outras igrejas vindo para cá, não necessariamente trocando de igreja, mas, por exemplo, tem gente que mora em cidades do interior, né, e que os filhos vieram estudar aqui em São Paulo e eles vieram de outra igreja e estão entrando na nossa igreja, né? Então, assim, eu entendo aqui que a nossa casa precisa estar com a porta aberta, né? A nossa casa precisa estar com a porta aberta. Se a gente está buscando a Deus, se Deus está agindo entre nós, não é por causa de uma pessoa só, mas é por causa de um povo
que está fazendo um compromisso com Deus. E esse povo que está fazendo um compromisso com Deus está manifestando graça, está manifestando bênção. E aí eu entendo que pessoas enxergam isso, né? Meu primo Teófilo, né? Que ele tem a igreja Zion Church, né? E eu vejo que a igreja dele é gigantesca. Por quê? Porque ele está fazendo coisas boas lá. E aí o povo está indo para lá, né? O povo está indo para lá, né? Então, assim, de uma certa maneira, se você está num lugar onde o negócio está meio desviado, onde o pessoal parou de buscar Deus de verdade, não faz as coisas com coração, com vontade, eu vejo o pessoal está indo buscar outros lugares, porque eu quero me unir àqueles que estão buscando a Deus de verdade, né? Então, assim, o caso de Efraim, Manassés e Simeão é um pouco desse caso, né? Então, o reinado de Jeroboão, lá do norte, mesmo sendo chamado de Israel, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, eles estavam totalmente desviados do propósito, dos valores, da missão que Deus tinha colocado para eles. O remanescente veio buscar um lugar onde o pessoal estava buscando nesse foco, né? Muitos se uniram ao rei Asa, pois o Eterno estava do seu lado. Versículo 10 até o versículo 15. No terceiro mês do 15º ano de Asa, os convocados chegaram a Jerusalém em uma grande celebração, sacrifícios, e eles proclamaram esse juramento ao povo. E esse juramento do povo foi um negócio tão radical, ao ponto de que se alguém recusasse a buscar esse Deus, era morto, né? E o povo concordou em buscar a Deus de todo o coração e fizeram isso com alegria. Olha só, pessoal, isso aqui é um negócio fantástico, né? O que aconteceu aqui no reino de Asa é um negócio assim extraordinário, né? Quando eu leio esse texto, eu fico assim abismado. E eu vejo, sabe, tem um texto na Bíblia que fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo totalmente desviado do Senhor, quando eles resolveram experimentar a graça de Deus, olha só o tamanho do compromisso que gera quando uma pessoa sai desse mundo, desse poço de lamaçal, né? E vem para Deus, e Deus dá um refrigério, uma bênção sobre a vida dessas pessoas, né? E essas pessoas têm que ter uma resposta. Isso aqui que a gente está lendo, desses versículos 10 a 15, é uma resposta àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Ou seja, de uma certa maneira, tudo aquilo que você aprende no Senhor Jesus não pode ficar somente na teoria. Tem que se transformar em prática. Tem que se transformar em prática. Ontem à noite teve uma reunião, um culto do Rice, e o pastor Mateus, né, um pastor jovem, o menino tem 24 anos, ele é um pastor muito jovem, e ele pregou uma coisa muito interessante, pessoal, até compartilho com vocês. Timóteo, quando Paulo escreve uma carta de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo ele fala assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E ele falou exatamente isso ontem. O pastor Mateus falou assim: olha, eu posso estar isolado, eu posso estar trancafiado na minha casa, mas a palavra de Deus não está presa. E ele falou assim: procure uma maneira de transformar isso em verdade. Porque você pode até falar assim: ai, que bonito, né? Puxa, eu estou preso em casa, mas a palavra de Deus não está presa. Ai, que bonito, ai, que coisa bonita. Vou até escrever na minha geladeira. Mas se você não faz nada com essa palavra, não adianta. Você entende? Você precisa transformar aquilo que você aprende na teoria em prática, né? E aí eu penso assim: como que você pode fazer isso? Então a gente dividiu ali o grupo de 40 pessoas, 50 pessoas em grupos e começamos a pensar: como que a gente pode fazer isso? A gente pode mandar uma mensagem para alguém, a gente pode mandar uma oração para alguém, né? Você já recebeu uma oração pelo WhatsApp? É muito legal, né? Alguém chega assim, grava uma oração e te manda. Poxa, a pessoa orou por mim e tá gravado.
que essa pessoa orou por mim. Olha que interessante, né? Grava uma oração para a pessoa, né? Traz uma palavra de bênção, né? Não sei, tinha várias maneiras, mandar, fazer desenhos, cantar na sacada, sei lá. Eu vejo que existem várias maneiras de você proclamar a palavra que não está presa. Quem está preso somos nós. A palavra de Deus não está presa, né? Então, faça do seu compromisso com Deus e daquilo que você está aprendendo algo prático. Aí, versículo 16 a 19, a gente vê o rei Asa eliminou os ídolos, ele eliminou até a mãe dele. Olha que maluco, né? Esse rei Asa, ele tinha uma mãe que era chamada de rainha mãe. Essa rainha chamava Maaca e ela era uma das adoradoras e uma das precursoras do que construiu a deusa da prostituição Azerá, né? E o filho dela deportou a mãe. Imagina, ó mãe, desculpa, mas você tá fora. Você tá andando no caminho errado, não é por aí, né? Claro que a gente não vai fazer isso com a nossa mãe, mas eu penso o seguinte, né? Que mesmo que seja alguém importante, de uma certa maneira, o Asa era rei. E por ele ser rei, ele tinha até autoridade sobre a sua mãe, porque ele era rei. Ele foi ordenado a figura de autoridade dentro do reino, né? E ele tinha essa autoridade de deportar, de destituir a sua mãe desse cargo ou dessa ideia de idolatrar e de construir uma religião da deusa da prostituição Azerá, né? Então ele teve coragem de destituir a sua própria mãe, né? E aí ele quebra os postes, ele quebrou esse cedron, mas aqui nesse texto também ele diz que infelizmente ele não acabou com tudo, né? E eu queria terminar essa devocional pensando nessa questão. O Asa, ele foi um ótimo rei. O Asa fez coisas muito boas. O Asa voltou os seus olhos para Deus, mas o Asa não entregou 100% do coração dele para Deus. Porque ele deixou alguns altares, diz aqui altares de orgia, né, de alguns deuses, e ele deixou alguns deuses lá, e ele não mexeu naqueles deuses, e isso voltou, né? A gente vai ver que isso volta. Toda a idolatria volta quando você deixa um resquício, quando você abre, vamos dizer assim que o nosso coração é que nem uma casa, né? E a gente tem esse primeiro contato, esse impacto com Deus, e Deus fala: Deus, eu te dou meu coração, entra na minha casa, né? Pode entrar, né? Aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é a varanda, aqui é o quarto, né? Entra em todo lugar, só não mexe naquele armário que é meu. Você entende? Quando é assim que acontece quando você não dá 100% da sua vida para Deus. Você fala assim: não, esse aqui não mexe não, Deus, esse aqui eu vou resolver comigo mesmo. É um relacionamento, é um problema familiar, é um vício que você tem. E você fala assim: ó Deus, te dou tudo, menos esse negocinho aqui deixa que eu cuido, né? É tão pequeno, né? Eu já te dei 90%, 95% do que eu tenho já é teu, né? Deixa esse aqui que eu resolvo, Deus. E eu penso assim que Deus, ele quer 100% do nosso compromisso com ele. Deus quer 100%. Eu sei que é difícil, pessoal. É por isso que eu entendo que a vida cristã é um processo. E a salvação e a santidade e a santificação é um processo. Então, assim, a gente tem que entender que tem áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade de entregar para Deus. A gente tem dificuldade de ouvir a Deus, porque a gente sabe que Deus vai falar para a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer. E aí eu entendo que a gente precisa ter essa entrega total para Deus, né? E ontem, conversando com um dos meninos ali do Rice, eu ouvi um testemunho muito grande, muito forte, né? Porque a gente tem vontade de falar de Deus para as pessoas, mas a gente não sabe como, não é verdade? A gente não sabe como.
E aí ele estava comentando que um dia ele estava no trabalho e ele falou assim, Deus, eu quero falar do Senhor, eu quero falar de Deus para os meus colegas do trabalho, né? E eu quero ser um vaso de bênção. Então, o que ele fazia? Tudo que ele fazia com toda... Tudo que ele fazia, ele voltava para Deus. Ele orava, ele agradecia a Deus. Tudo ele fazia para mostrar que ele, assim, tinha Deus no coração. Não de uma forma falsa, sabe? Para querer se mostrar, olha como eu sou crente, né? Chegar no meio do seu trabalho e orar em línguas, né? Fala sério, né? Nada a ver. O que eu penso assim, mas assim, de uma certa forma ele mostrava que ele era uma pessoa compromissada. E alguém chegou para ele e falou assim, camarada, você é diferente, né? De todo mundo aqui, você não tem esse olhar ganancioso, você não quer atropelar os seus colegas para ter um cargo mais alto, você é diferente. Por que você é diferente? A resposta do menino foi assim, é porque eu morri. Como assim eu morri? Olha que frase fantástica, pessoal. Eu espero um dia poder falar essa frase, né? Alguém chegar para mim e falar assim, por que você é diferente? Porque eu morri, né? E aí é interessante essa ideia, né? Porque aí, quando ele falou assim, porque eu morri, aí as pessoas voltaram os olhos para o cara e falaram assim, morreu? Como assim você morreu, né? Aí ele começa a falar assim, eu morri para mim mesmo e agora quem vive em mim é o Senhor Jesus Cristo, né? Olha que interessante. Mais um versículozinho para você guardar. Vamos lá. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Pessoal, estou ensinando vocês a abrir a Bíblia, tá, pessoal? Dá trabalho, mas é bom aprender isso, né? Gálatas 2:20. Quando a gente abre em Gálatas 2:20, outro versículozinho para você decorar, né? Anota no papelzinho, gruda na geladeira, que é o lugar que você mais visita na tua casa, né? Gálatas 2:20, ele vai dizer o quê? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Né? Então, assim, eu entendo que entrega total ao Senhor é essa. Eu morri, eu fui crucificado, e agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo, vivo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é entrega total, né? Que nós possamos ter essa vida de entrega total ao Senhor. Não deixe resquícios, não esqueça de acabar com nenhum ídolo da sua vida. E ó, perigo, né? Mesmo nós temos abandonado os nossos ídolos, nós facilmente podemos criar outros ídolos. Toma cuidado para não criar outros ídolos, tá, pessoal? E mesmo dentro da igreja, da vida cristã, tem gente que cria ídolos, né? O ídolo dele é o cantor gospel não sei o quê. O ídolo dele é o escritor tal. O ídolo dele é o pastor tal. O ídolo dele é a igreja tal, né? Você, mesmo dentro do evangelho, você pode criar ídolos dentro da sua própria vida cristã. Então, tome cuidado de entregar tudo que você tem ao Senhor e tome cuidado para não criar outros ídolos na sua vida. Amém? Muito bom, pessoal. Alguém tem algum comentário? Alguém tem algo a acrescentar? Alguma dúvida? Algum testemunho? Só um comentário. No 2 Crônicas 7:14, fala a mesma coisa, se me buscares de todo o coração, né? E em Jeremias repete, mais ou menos dentro desse mesmo plano, né? Se me buscares. Aquele versículo, né? Se o 7:14. meu povo que se chama pelo meu nome, se me buscar, né? É. É verdade. É o mesmo significado, né? Então, assim, muita coisa vai se repetir, por quê? Porque por que a gente repete sempre a mesma coisa? Para você guardar no seu coração, né? Então, vamos É buscar difícil de Deus. entrar, né?
Difícil, a cabeça é meio dura, né, tia Keiko? A minha é a mais dura de todas. Não, a minha que já está dura. A minha já está dura. Só gostaria que o senhor orasse pela Quioca, que hoje é aniversário dela. Verdade, verdade. A tia Quioquinha não tá aqui hoje. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá no iPadzinho dela. Aniversário da tia Quioca. Muito bom. Vou bater palma pra tia Quioca aqui, ó. Palmas. Beleza. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário do estudo de hoje, da devocional? Muito bom. Ok, então vamos orar então, né? Qualquer coisa vocês me escrevem. E aí, vamos estar orando pela tia Quioca também, né? E orando. Se você tiver algum pedido de oração também, quiser escrever no meu WhatsApp, eu tenho orado com algumas pessoas também, tá bom? Vamos orar então? Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque tudo aquilo que a gente recebe de bênção tem vindo do Senhor. Obrigado pelas palavras que nos instruem, pelas palavras que nos fazem voltar para o teu caminho. Obrigado pelas tuas palavras que modelam a nossa forma de viver. Deus, obrigado por esse tempo que a gente tem para poder estar olhando para a tua palavra, estar fortalecendo as nossas defesas espirituais, conhecendo mais do Senhor, conhecendo mais da tua graça, conhecendo mais de como viver a vida cristã, como ter uma mentalidade parecida com a tua, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor se deixa ser achado quando nós te buscamos de todo o coração. Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, mas pedimos também que o Senhor fale do seu jeito e que nós tenhamos, não deixemos o nosso coração aberto para ouvir a tua voz da maneira que o Senhor quiser e não da maneira que nós queremos. Pai, colocamos a vida da tia Quioca nas tuas mãos hoje, aniversário dela. Obrigado, Deus, por tantos anos de vida, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dela. Obrigado pela netinha que está chegando aí, que o Senhor possa estar abençoando e cuidando do Gui, da Daisy, que o Senhor continue derramando da tua graça e que o Senhor abençoe a tia Quioca, continue moldando ela nos caminhos do Senhor, que ela possa estar confiando em ti a cada dia. Te agradecemos mais um dia, colocamos esse dia nas tuas mãos, que nós possamos ser vasos nas tuas mãos para honrar e glorificar o teu nome. Te louvamos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, né? Obrigada. Tchau. Guarde, a gente se vê amanhã, então, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.